Continuação da leitura do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Parte 5. O uso da energia. Sun Tzu disse: controlar uma força numerosa não é diferente, em princípio, de controlar poucos homens. É só uma questão de dividir o número total. Desse modo, lutar com um grande exército sob seu comando não é diferente de lutar com um pequeno exército. É meramente uma questão de instituir signos e sinais. Garantir que a totalidade de seus homens suportará o peso do ataque inimigo, mantendo-se incólume, depende das manobras diretas e manobras indiretas. Que o impacto de seu exército seja como de uma lixa passando suavemente sobre a casca de um ovo, guiado por essa ciência que estuda a fricção entre pontos fracos e fortes. Seja qual for a luta, métodos diretos podem ser usados no calor de uma batalha, mas serão os métodos indiretos os necessários para garantir a vitória. Táticas indiretas, quando eficientemente aplicadas, são inexauríveis como o paraíso e a terra, infindáveis como o fluxo ininterrupto de rios e correntezas, como o sol e a lua. Elas terminam no seu percurso apenas para recomeçá-lo outra vez. Assim como as 4 estações, elas vão e voltam. Não há mais do que 5 notas musicais em nossas melodias, mas as combinações delas dão origem a músicas do que será possível, a mais músicas do que será possível ouvir durante toda uma vida. Só há 3 cores primárias, mas sua combinação produz mais tonalidades do que o olho pode ver. Só há 5 sabores básicos, mas combinados são mais sutis do que a capacidade de nossa boca em apreendê-los. Na guerra, não há mais do que 2 métodos de ataque, o direto e o indireto. No entanto, a combinação deles é a fonte de uma quantidade infinita de manobras, a cada vez um método se impondo como principal sobre o outro. É como se mover em um círculo, nunca se chega ao fim. Quem poderia exaurir as possibilidades de tais combinações? Tropas, ao se porem em marcha, são como uma torrente que tira do lugar até mesmo as pedras que estão no caminho. Decisões, ao serem tomadas, são como um mergulho preciso do falcão que a capacita a apanhar e destruir sua vítima. Assim, o bom lutador será muito rápido ao se decidir e terrível uma vez em marcha. A decisão libera força. Energia é o que tensiona o arco. Decisão é o que solta a flecha. Em meio à confusão e ao tumulto de uma batalha, pode-se pensar que há desordem ou perceber que não há ordem nenhuma, ou que não há desordem nenhuma. Em meio à confusão e ao caos, a disposição das tropas pode parecer não ter pé nem cabeça, e ainda assim, elas podem estar blindadas contra a derrota. Desordem simulada é o disfarce de uma perfeita disciplina. Medo simulado é um disfarce para a coragem. Fraqueza simulada é um disfarce da força. Esconder a ordem sob o manto da desordem é uma simples questão de manejar subdivisões. Disfarçar a coragem sob o teatro da aparente timidez protege uma reserva de energia latente. Mascarar a força com a cara da fraqueza é ser eficiente em matéria de disposições táticas. Assim, aquele que é mestre em manter o inimigo intranquilo é aquele que constrói aparências enganosas, a partir dos quais o inimigo é levado a agir. Ao lançar chamarizes ao inimigo, ele o induz a se movimentar sem descanso. E aí, como um corpo dos homens bem escolhidos, fica à espreita de uma oportunidade. Um combatente esperto buscará o benefício de energias somadas e não exigirá muito de indivíduos isolados. Daí, ser importante saber escolher os homens certos para poder utilizar a energia conjunta deles. Quando o bom combatente utiliza a energia somada de seus lutadores, estes se parecem com toras de madeira que despencam juntas sobre o inimigo, ou como uma pedra rolando sobre eles. Porque é da natureza da tora ou da pedra manter-se imóvel quando está no nível do chão, mas correr no declive, manter-se imóvel se tiver 4 quinas, mas correr solta e rápida se for redonda.
Assim, a energia desenvolvida por bons combatentes é igual à energia de uma pedra sem arestas, que se desprende de uma montanha a milhares de metros de altura. E é isso tudo sobre o uso isso é tudo sobre o assunto energia. Parte 6. Pontos fracos e pontos fortes. Sun Tzu disse: aquele que antecipa sua chegada ao campo de batalha e lá espera pela chegada do inimigo estará descansado para a luta. No entanto, aquele que chega atrasado ao campo de batalha terá de correr para se preparar e ficará exausto. Assim sendo, o combatente esperto imporá sua vontade ao inimigo e não permitirá que a vontade do outro lhe seja imposta. Ao lhe oferecer vantagens falsas, o combatente esperto poderá provocar a aproximação do inimigo a qualquer momento que isso for conveniente. Ao contrário, ao lhe fustigar com danos, ele poderá impedir que seu inimigo se aproxime se o momento não for apropriado. Se o inimigo estiver despreocupado, o combatente esperto poderá provocá-lo com ataques sucessivos. Se estiver cheio de suprimentos, poderá fazer com que passe fome. Se estiver quieto em seu acampamento, poderá forçá-lo a se mover. Poderá mostrar sua presença de forma pontual, para que o inimigo se veja obrigado a se apressar para se defender, ou surgir em locais onde não é esperado pelo inimigo. Não há problema se o exército marchar por longas distâncias se a marcha ocorrer em um território onde o inimigo não está. Não há dúvidas quanto ao sucesso de ataques feitos contra locais que não estão sendo defendidos. A defesa estará garantida se ocupar posições que não podem ser atacadas. Assim, um general poderá ser chamado de talentoso no ataque se o oponente não souber o que deve defender, e será talentoso na defesa se o oponente não souber o que deve atacar. Sutileza e discrição. Ó divina arte da sutileza e da discrição! Através de ti, aprendemos a ser invisíveis. Através de ti, somos inaudíveis. E desse modo temos o destino do inimigo em nossas mãos. O avanço entre o inimigo pode ser irresistível, se o destino for seus pontos mais fracos. E a retirada pode se dar em segurança e sem perseguições se os movimentos forem mais rápidos do que os do inimigo. Se desejarmos a luta, o inimigo poderá ser forçado a sair e nos enfrentar, ainda que esteja em abrigo seguro no alto de uma colina ou no fundo de uma trincheira. Tudo o que temos a fazer é atacá-lo em algum ponto que ele se veja obrigado a socorrer. Se não desejarmos a luta, o inimigo poderá ser impedido de nos confrontar, ainda que tudo que houver para proteger nosso acampamento sejam linhas traçadas na areia. Tudo o que temos a fazer é atirar algo incomum ou inesperado em seu caminho. Ao desvendar as disposições do inimigo enquanto encobrimos as nossas, conseguimos garantir nossa concentração de forças enquanto o inimigo dispersa as dele. Poderemos então nos constituir como um bloco único e sólido, enquanto obrigamos o inimigo a se dividir em várias frações. Desse modo, haverá uma frontalidade homogênea, atrás da qual nós estamos, oposta às partes separadas do outro. O que quer dizer que seremos muitos em uma massa coesa em relação à rarefação de forças do inimigo, dispersas em suas partes separadas. E se desse modo conseguirmos atacar uma força inferior com nossa força superior, nossos oponentes ficarão em terríveis dificuldades. A descrição sobre o local da batalha. O local onde planejamos abrir a luta não deve se tornar conhecido, porque desse modo o inimigo terá de se preparar contra um possível ataque em vários pontos diferentes, e suas forças terão, portanto, de ser enviadas em várias direções diferentes. Como a consequência de um número que teremos que enfrentar em qualquer destes pontos será sempre proporcionalmente menor que o nosso. Pois toda vez que o inimigo precisar fortalecer suas tropas,
de frente, ele terá que enfraquecer a retaguarda. Se fortalecer a retaguarda, enfraquecerá a frente. Fortalecendo-se a esquerda, deixará fraca a direita. Fortalecendo-se a direita, deixará desprotegida a esquerda. Se mandar reforços para todos os lados estarão fracos. A inferioridade numérica advém dessa necessidade de se preparar contra vários ataques possíveis. A vantagem numérica advém quando induzimos nosso adversário a se preparar assim contra nós. Capítulo 7. Manobrando um exército. Sun Tzu disse: na guerra, o general recebe ordens do seu soberano. Depois de reunir homens suficientes para formar um exército e concentrar suas forças, o general precisa integrar e harmonizar muitos elementos diferentes antes de marchar para o campo de batalha. Além disso, precisa estabelecer suas manobras táticas, e não há nada mais difícil. A dificuldade das manobras táticas consiste em ver claro o que é dúbio, em ver vantagem onde há desvantagem. Por exemplo, seguir uma rota longa e circular, depois de ludibriar o inimigo, para afastá-lo do caminho. E então, mesmo estando em desvantagem geográfica, correr para atingir a meta antes dele. Eis o que demonstra o bom conhecimento do artifício do diversionismo. Fazer tais manobras como um exército é muito vantajoso. Com uma multidão indisciplinada, é muito perigoso. Se um exército inteiro se põe em marcha, com todos os equipamentos completos, buscando obter uma vantagem sobre o inimigo, o mais provável é que não o consiga por causa de atrasos. Se apenas uma coluna ágil se põe em marcha com o mesmo propósito, isso significa o sacrifício de seus pertences e bagagens. Se todos os homens de um exército encetam marcha, forçada, sem descanso, dia e noite, cobrindo o dobro da distância usual a ser caminhada, cobrindo uma centena de quilômetros para obter uma situação vantajosa, os líderes da primeira, segunda e terceira divisões desse exército cairão nas mãos do inimigo. Os homens melhores estarão sempre à frente, os mais fracos cairão atrás, e assim apenas 1/3 do seu exército chegará ao destino. Se a marcha necessária para obter a situação vantajosa for de 50 quilômetros, seu exército perderá o líder da primeira divisão e apenas metade de seus homens chegará ao destino. Se a marcha for de 30 quilômetros para obter o mesmo objetivo, 2/3 do seu exército chegarão ao destino. Táticas não amarradas. Podemos chegar à conclusão, então, de que um exército sem seu trem de carga estará perdido, sem suas provisões estará perdido, em suas bases de suprimento estará perdido. Não podemos aceitar alianças com nossos vizinhos sem saber quais são os desígnios deles. Não somos aptos a liderar a marcha de um exército a menos que estejamos familiarizados com a aparência do terreno, suas montanhas e florestas, suas armadilhas. Não podemos usar as características naturais do terreno em nosso benefício, a não ser nos servindo de guias locais. Precisamos, na guerra, praticar a dissimulação para obter sucesso e nos mover apenas quando há um benefício real a ser alcançado com tal ação. Nossa decisão de concentrar ou dividir as tropas vai depender de cada circunstância. Tenhamos a rapidez do vento, a compactação de uma floresta. Em questão de assaltos e invasões, sejamos como o fogo, e quando parados, como uma montanha. Mantenhamos nossos planos tão invisíveis e impenetráveis quanto a noite, e quando em movimento, caiamos como um relâmpago sobre o inimigo. Ao tomar de assalto uma região, devemos permitir que o butim seja dividido entre os homens. Quando capturarmos um novo território, dividamo-los em lotes para o benefício dos soldados. Precisamos ponderar e deliberar antes de agir. Aquele que aprender a usar o artifício do diversionismo será um conquistador. Eis a arte de fazer manobras.
Gongos, tambores, estandartes e bandeiras. O Manual da Administração Militar diz: em um campo de batalha, a voz que formula palavras não chega muito longe, daí a necessidade de gongos e tambores. Tampouco objetos de tamanho comum podem ser vistos à distância, daí o uso de estandartes e bandeiras. Gongos e tambores, estandartes e bandeiras são os meios pelos quais os olhos e ouvidos de uma multidão podem ser direcionados a um alvo específico. É assim que essa multidão se torna um só corpo, no qual fica impossível aos muitos bravos avançar sozinhos ou aos muitos covardes se retirar sozinhos. Essa é a arte de lidar com uma multidão de homens. Parte 7. Capítulo 8. Variações das táticas. Sun Tzu disse: na guerra, o general recebe ordem de seu soberano, reúne um exército e concentra suas forças. Para acampar, evite se posicionar em locais difíceis. Posicionamentos em encruzilhadas pedem maior coesão com os aliados. Não prolongue sua estada em posicionamentos isolados e perigosos. Quando em posicionamentos sujeitos a cerco, lance mão de estratagemas. Se o seu posicionamento for desesperador, inicie a luta. Há estradas que não devem ser palmilhadas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser cercadas, posições que não devem ser desafiadas, ordens do soberano que não devem ser obedecidas. Táticas flexíveis. Um general que compreende profundamente a vantagem de variar suas táticas sempre saberá o que fazer com suas tropas. Um general que não compreende a vantagem de variar suas táticas poderá até estar bem familiarizado com a configuração do terreno, mas não conseguirá transformar esse saber em benefícios práticos. O estudioso da arte da guerra, que não seja versado na arte de flexibilizar planos, mesmo quando familiarizado com as 5 vantagens, fracassará em seu intento de utilizá-las para obter o melhor de seus homens. Sendo assim, de acordo com o planejamento feito por um líder esclarecido, considerar o que pode ser vantajoso ou não sempre levará em conta um contexto. Se o esforço em descobrir vantagens for feito dessa maneira, poderemos ter sucesso na maior parte dos nossos planos. Por outro lado, se quando cercados de dificuldades estivermos atentos ao surgimento de uma oportunidade, poderemos nos livrar da desgraça. Reduza a atuação de chefes hostis, infligindo-lhes perdas constantes. Dê-lhes problemas contínuos e faça com que fiquem atarefados sem descanso. Crie situações para atraí-los, fazendo com que corram sem parar de um lugar para o outro. Estar pronto vale a pena. A arte da guerra nos ensina a confiar não na possibilidade de um não enfrentamento, mas em nosso próprio preparo para qualquer enfrentamento. Não na possibilidade de que determinado inimigo não nos ataque, mas no fato de que nossas posições são inatacáveis. Há 5 defeitos perigosos que podem afetar um general: ser descuidado, o que leva à destruição do seu exército; ser covarde, o que leva à sua captura; ter temperamento impetuoso, o que faz vulnerável a insultos; demonstrar sensibilidade exacerbada em relação à honra, o que o torna uma presa da vergonha; exercer proteção exagerada em relação aos seus homens, o que leva a afundar em problemas e preocupações. Esses são os 5 pecados desastrosos que podem acometer um general e que são ruinosos para a condução de uma guerra. Quando ouvimos que o exército foi derrotado e seu líder morto, a causa certamente estará em um desses 5 defeitos perigosos. Que eles sejam objeto de meditação. Capítulo 9. O exército em marcha. Sun Tzu disse: agora chegamos ao momento de acampar um exército. Então, para acampar e de lá observar sinais que vêm do inimigo. Passe rapidamente pelas montanhas, fique mais perto dos vales.
Acampe sempre no alto. Um exército não deve marchar marchar para cima para lutar. Isso é tudo sobre a guerra em montanhas. Depois de cruzar um rio, afaste-se de suas margens. Quando uma força invasora inimiga cruzar um rio em sua marcha de conquista, não avance para enfrentá-la no meio da correnteza. O melhor é deixar que todo o exército inimigo atravesse para o outro lado e só então abrir o ataque. Mesmo quando há ansiedade para iniciar a luta, não devemos confrontar o invasor perto das margens de um rio que ele pretende cruzar. Amarre suas embarcações rio acima em relação às do inimigo e faça-o de frente para o sol. Não suba a correnteza de um rio para enfrentar o inimigo. Isso é tudo sobre a guerra em rios. Tirando vantagem do terreno. Ao cruzar terrenos pantanosos, deve haver uma única preocupação, a de fazê-lo rapidamente e sem delongas. Se for imperioso lutar em pântanos, é melhor ter a água e as vegetações baixas por perto, e as árvores maiores às suas costas. E isso é tudo sobre a guerra em pântanos. Bem, termino aqui e sigo na próxima leitura.